Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê. Deus está restaurando os seus sonhos e a sua visão. Deus maravilhoso, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Vem, Senhor meu Deus, restaurando sonhos nessa noite. Vem restaurando sonhos, Senhor, planos, projetos que foram deixados pelo caminho. Onde houve desistência, Senhor, traz o ânimo novamente. E principalmente, Pai, nos ajuda a aceitar o processo, a entender o processo pelo qual nós passamos para chegar até os nossos sonhos, para chegar até o cumprimento dos nossos projetos, em nome de Jesus. Olá, tudo bom com você? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, estejam principalmente sobre os seus projetos, os seus sonhos. Que Deus hoje venha tocando no seu coração e na sua mente e trazendo à lembrança sonhos antigos, projetos antigos que foram deixados de lado, às vezes até pela metade, e que você tenha o ânimo, a força que vem de Deus para poder completar esses projetos e principalmente para poder passar pelo processo. O processo de aprendizado, o processo de crescimento para chegar até a conclusão dos seus projetos. Bem, que você tenha uma semana abençoada. Hoje é domingo, início de uma nova semana abençoada que Deus fez para nós. E que seja uma semana de bênçãos sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, sua empresa, sobre o seu casamento, sua família. Que seja uma semana de restauração, uma semana de retomada. Retomada. Exatamente. Retomar o amor pelo seu cônjuge, retomar o amor pelos seus filhos, retomar o amor por você mesmo. A palavra de Deus nos diz que o segundo maior mandamento é que nós devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E se nós não nos amamos, como nós vamos amar aqueles que são nossos próximos? Nós precisamos retomar o amor a nós mesmos. Mas hoje eu quero te fazer duas perguntas. Você tem sonhos? E desses sonhos, você desistiu no meio do caminho por algum motivo? Você está passando agora por uma situação em que estava tudo bem e agora de repente sua vida deu uma chacoalhada e você está precisando se movimentar para chegar num próximo nível? Eu quero falar com você para que você leia a Bíblia no livro de Gênesis,
capítulos 37 até o capítulo 50. Essa passagem da Bíblia ela fala sobre a vida de José. E essa passagem ela traz lições muito importantes para a nossa vida. Ela nos mostra como Deus trabalha conosco, muitas vezes nos tirando de situações onde nós estamos cômodos, mas aonde não é o nosso destino final. E aí, para que Deus possa nos levar até o próximo nível, até onde Ele deseja que a gente realmente esteja, Deus chacoalha a nossa vida para nos tirar do conforto e fazer com que a gente prossiga para o alvo, para o objetivo, para a bênção que Ele realmente tem na nossa vida. Então eu gostaria que você lesse depois, numa outra oportunidade, o livro de Gênesis, do capítulo 37 até o 50. Mas eu quero falar com você, resumidamente agora, sobre a vida de José. José, filho de Jacó, irmão mais novo não, porque depois veio Benjamim, mas o penúltimo irmão, entre 12 irmãos. E José era um sonhador. Era um homem que Jacó amava muito. Um filho que Jacó amava muito. E Jacó o tratava de uma forma diferenciada dos outros irmãos. José, pelo que a Bíblia nos diz, era mais responsável, ele era mais chegado ao pai, ele vinha dizer ao pai as coisas erradas que os irmãos faziam, ele protegia mais as coisas do pai, né? E o pai tinha um amor especial por José. Fez uma túnica especial, toda bonita, para que José utilizasse. E José era um sonhador. Ele tinha um sonho. Deus tinha dado a José um sonho. O sonho de que ele governaria sobre a sua família toda, sobre todos os seus irmãos e sobre o pai, sobre a mãe. E ele contava esses sonhos para os seus irmãos. E José vivia uma vida boa como filho de Jacó. Ele era amado, o pai gostava muito dele, como eu já falei. Ele tinha algumas regalias a mais do que os irmãos. Mas não era esse o objetivo que Deus tinha para ele. Deus tinha mais para José. Mas a vida para José era boa ali, onde ele estava. Então aconteceu, nós podemos ver isso no capítulo 37, no versículo 28. Aconteceu uma situação onde os irmãos de José, por inveja, o venderam para tirar José dali e acabar com aquela preferência do pai por José ao invés dos demais irmãos. Os irmãos de José prepararam uma situação e nessa situação José acabou sendo vendido como escravo, tirando José do conforto do pai, da família, e levando ele a ser escravo, sendo vendido. Isso está no capítulo 37, no versículo 28, onde nós lemos assim: Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. É interessante que quando nós chegamos no final da história, nós começamos a entender por que José foi levado ao Egito. Deus já tinha um propósito para José.
E esse propósito, ele vai, do mesmo jeito que Deus tem um propósito para a nossa vida, só que esse propósito, ele não é descortinado na nossa frente de uma vez. Ele vem passo a passo. Deus, ele vai mostrando e revelando o seu propósito para nós aos poucos. E isso muitas vezes nos causa angústia. Isso muitas vezes nos causa ansiedade. Muitas vezes isso nos causa desânimo, porque as coisas muitas vezes não acontecem. Elas vão piorando, 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 chegando numa situação em que nós muitas das vezes não conseguimos olhar do outro lado, não conseguimos ver uma luz do outro lado. Mas Deus tem tudo no seu controle. É aí que nós precisamos confiar nas coisas que Deus faz. Confiar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Cooperar que, independente daquilo que Deus está fazendo, independente daquilo que nós estamos passando, na situação em que nós estivermos, se Deus está conosco, nós seremos vencedores. Nós não podemos desistir do processo na metade do caminho. Nós não podemos abortar os planos de Deus na nossa vida. José tinha sonhos que diziam a ele que ele seria um governador, mas ele foi vendido como escravo. Então, a situação que José estava passando não condizia com seus sonhos. Mas José foi vendido, como eu já disse, como escravo e foi levado para o Egito. Ao chegar no Egito, José é vendido novamente para Potifar. Potifar é como se fosse um chefe da casa de Faraó, do governo de Faraó. E José começa a trabalhar para Potifar. Como Deus era com José, sempre José era um homem que seguia os princípios que Jacó havia lhe ensinado, os princípios de Deus, as coisas de Deus, José seguia. E Deus era com ele. Então Faraó gostou muito de José e começou a colocar todas as coisas na sua casa a cargo de José. E José passou num lugar pequeno, que era a casa de Potifar, começou a ser governador, começou a governar, começou a gerenciar, a ser mordomo de tudo que era de Potifar. E ali a situação ficou novamente segura para José. José estava seguro. Comia bem, dormia bem, se vestia bem, era empregado de Potifar, muito bem quisto na casa de Potifar. Mas também não era só ali que Deus queria que José chegasse. Deus queria José mais adiante. Deus queria colocar José num lugar maior, aonde ele tinha que servir aos propósitos de Deus. Entenda uma coisa, Deus nunca pensa individualmente em cada pessoa. Deus sempre pensa no seu reino. Deus sempre pensa no seu povo. Deus sempre pensa em comunidade. Deus não pensa em uma só pessoa. E Deus tinha um propósito muito maior para José. Então, mais uma vez, uma situação se coloca diante de José. E nós podemos ver no capítulo 39, versículos 20 e 21, aonde a esposa de Potifar começa a se agradar de José e querer trair Potifar com José. E
José diz que não, rejeita. José não quer abrir mão daquilo que Deus tem para ele. E José é muito preso nos princípios de Deus. Ele sabia que aquilo não era correto, ele sabia que aquilo não era de Deus, aquilo não condizia com a palavra de Deus que ele aprendeu de seu pai. No final das contas, quando ele rejeita a esposa de Potifar, ela arma uma situação, pega José, José sai correndo, mas a capa de José fica na mão dela. E ela mente para Potifar dizendo que José tentou estuprá-la. E aí no versículo 20 nós lemos assim: mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Veja bem, José estava novamente numa situação boa, na casa de Potifar. Mas como não era ali, o projeto de Deus para ele não finalizava ali, ele não iria sair dali sozinho. Então, foi armada uma situação para que José saísse daquele lugar. E ele voltou a ser prisioneiro, ele voltou a ser escravo. Mas Deus estava com José. E Deus fez com que o carcereiro da prisão gostasse de José. Ali naquela prisão, o carcereiro colocou os prisioneiros para serem cuidados por José. José cuidava das coisas da prisão, administrava a prisão, ajudava o carcereiro. E mais uma vez, o processo que deveria levar José até onde ele tinha que chegar. José sempre aprendendo. Veja bem, ele aprendeu a ser administrador na casa de Potifar e administrava muito bem as coisas de Potifar. Depois ele veio e aprendeu a administrar a prisão. E também administrava e gerenciava muito bem as coisas da prisão. José estava crescendo administrativamente. Estava crescendo como homem, como pessoa, se tornando uma pessoa mais madura, uma pessoa mais inteligente, sábia, tomando decisões sábias. Olha só o processo que Deus vem colocando na vida da gente. E eu trago isso para a nossa vida hoje. Muitas vezes você está passando por uma situação onde você estava confortável e agora você foi retirado daquela situação. Hoje você está passando por algumas tribulações, por algumas dificuldades. Mas eu quero te dizer que isso é Deus trabalhando na sua vida. É Deus te ensinando, é Deus te mostrando, é Deus te tornando mais sábio, mais maduro. Uma pessoa mais inteligente que sabe tomar decisões, uma pessoa que sabe passar por diversas situações, por adversidades e não desanima. Em momento algum José desanimou. Em momento algum José desanimou. E é interessante quando chega na prisão, tem uma situação onde 2 funcionários de Faraó são presos. E esses 2 funcionários de Faraó, eles têm sonhos. E José, pela intimidade que ele tinha por Deus, com Deus, ele recebe de Deus a interpretação desses sonhos. E passa essa interpretação para os funcionários de Faraó. Um deles seria restituído, o copeiro, ele seria restituído ao seu cargo anterior, porque foi cometido talvez uma injustiça com ele, mas ele seria reconduzido ao cargo de copeiro de Faraó. Mas o padeiro, ele iria morrer.
E quando o copeiro sai da prisão, José fala para ele: não se esqueça de mim quando você estiver com o faraó. Nós vemos isso no livro de Gênesis, no capítulo 40, no versículo 23, onde nós lemos assim: o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. E aí, muitas vezes, quando nós estamos lendo o texto, nós podemos pensar assim: gente, mas que cara mais ingrato. José deu a interpretação do sonho dele e, mesmo assim, ele se esqueceu de José. Mas se nós formos analisar, ele era copeiro. Talvez, se ele tivesse lembrado de José, ele teria falado com Faraó, e Faraó teria dado perdão a José, e José seria um assessor do copeiro. Mas não é isso que Deus tinha para José. Nós precisamos entender que tudo o que acontece no processo, quando nós estamos caminhando para as nossas bênçãos, para aquilo que Deus tem para nós, é para o nosso bem. Nós não podemos murmurar, nós não podemos reclamar, nós não podemos ficar, mas fulano, poxa, eu ajudei tanto aquele cara que era líder naquela época, aquele gerente, e hoje ele não lembra de mim, ele foi promovido a supervisor e não lembra de mim. Tudo que acontece é para o nosso bem. E nós precisamos confiar que Deus tem coisas melhores para nós. Mas chega um momento em que Faraó tem um sonho. O próprio Faraó, rei do Egito, ele tem um sonho. E ninguém consegue interpretar o sonho de Faraó. Nesse momento, Deus faz com que o copeiro se lembre. E o copeiro chega para Faraó e fala: Faraó, quando eu estava na prisão, houve um rapaz, um hebreu, um israelita, que interpretou o sonho que eu tive, e esse sonho se cumpriu exatamente como ele falou, como a interpretação dele falou. Ele saberá interpretar o teu sonho. E aí Faraó, aí sim, Faraó manda chamar José. E José interpreta o sonho de Faraó. E a partir deste momento, José diz a Faraó: olha, por causa desse sonho, você precisa nomear um governador que gerencie todas as coisas que você tem, para que não haja fome na sua terra. E Faraó diz assim: quem é melhor para gerenciar aquilo que eu tenho do que aquele próprio que interpretou o sonho que eu tive? Que tem Deus no seu coração, que tem a sabedoria, que veio aprendendo. Faraó não disse isso, eu é que estou dizendo. Ele veio aprendendo a vida inteira. Veio recebendo sabedoria e crescimento de Deus. E agora é chegado o momento em que Faraó coloca José como governador do Egito. O segundo abaixo de Faraó, tomando conta de todas as coisas do Egito. Nós vemos isso no capítulo 41 de Gênesis, versículo 25 a 40, onde nós lemos assim: o faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que ele está prestes a fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são também 7 anos.
Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas queimadas pelo vento leste, são 7 anos, serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa quanto o tempo de fartura, não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apresse em realizá-la. Procure agora o faraó um homem criterioso e sábio, e ponha-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons, que virão a fazer estoques de trigo, que sob o controle do faraó serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. Aqui José chega no ponto aonde Deus queria colocá-lo. E é aqui que eu quero falar com você. Não desista do seu sonho. Não desista porque o processo é difícil, é complicado, é trabalhoso. Não desista. Não desista porque tem invejosos que vão tentar te vender. Não desista porque tem mentirosos que vão falar mal de você. Não desista porque você tem que trabalhar mais do que os outros, provar mais do que os outros, ter mais habilidades do que os outros. Deus quer que você tenha excelência para te colocar no lugar aonde Ele tem preparado para você. Retome os teus sonhos. Hoje, coloque os teus joelhos no chão e diga para Jesus: Jesus, traga à minha memória os sonhos que eu deixei para trás. Traga à minha memória os sonhos que eu larguei pela metade, para que eu possa retomá-los, para que eu possa levá-los até o fim. Traga à memória os tempos bons do meu casamento, para que eu possa restaurá-lo, para que eu possa voltar o projeto e começar a crescer novamente, junto com o meu cônjuge, junto com a minha família, com os meus filhos. Não desista dos seus projetos. Não desista daquilo que você já tem. Hoje Deus fala ao teu coração: eu vou te levar aonde eu tenho preparado para você. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus vai te levar aonde Ele tem preparado para você. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. O grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre você, sua casa, sua família, sobre seus planos, seus sonhos, sobre o seu coração, testificando ao teu espírito, junto com o Espírito Santo de Deus, de que é aquele caminho que você deve seguir. Dê o seu like, dê o seu joinha, assine o canal,
Mande esse vídeo para outras pessoas. Permita que elas escutem também a palavra de Deus. Seja um missionário. Não retenha a bênção só para você. Lembre-se da imagem do Mar Morto. O Mar Morto ele é tido como morto porque ele não reparte as suas águas com ninguém. Por isso que ele é morto. Reparta as águas que chegam até você com outras pessoas. Não guarde só para você. Que Deus te abençoe tremendamente nessa semana. Que Deus esteja sobre a sua vida tremendamente, abrindo as janelas e as portas dos céus sobre você. E que você sinta dentro do seu ser uma alegria e uma paz que excede todo entendimento, para que você possa entender que é Deus que está falando contigo, é Deus que está tratando contigo, é Deus que está fazendo e trabalhando na sua vida. É o que eu desejo a você em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada. Abreijos para você e até o próximo vídeo.